Diretor, vamos pra culinária? Ai, que delícia! Olha, essa dica de hoje é muito legal, principalmente para quem tem intolerância ao glúten, para quem não tem a intolerância, mas que retirou o glúten da alimentação. Ela é papa no assunto. Não adianta. Quando o negócio é panificação, pão sem glúten, tem que falar com ela, a queridíssima Carla Serrano. Bem-vinda! Você tá boa? Obrigada sempre. Obrigada pelo convite. Menina, você é papa no assunto e não se fala mais nisso. Você desenvolveu aí, eu sei que as suas aulas são maravilhosas, todo mundo que já teve aula com você fala, e a sua preocupação em ter um pão de qualidade, só que sem glúten, que é o mais difícil. É, um pão com cara de pão, eu falo, né? Já começa pelo tamanho da forma, pra gente ter um pão alto, com cara de pão e não com cara de bolo. Ah, que é verdade, os pães sem glúten costumam ter carinha de bolo. Isso, porque assim, a gente sabe que a matéria-prima tem um valor elevado, então as pessoas tendem a fazer o pão menor. Mas a ideia, como celíaca, eu quero comer um pão que tenha cara de pão. Então, por isso, eu tenho o tamanho da forma que eu prefiro para ter esse resultado. Para ele ficar grande, ficar bonitão, como vocês estão vendo aí. Entendi. E você queria dar um destaque especial, até ela comentou comigo, eu acho bacana esse tipo de orientação. Que o pão, ele deve ser pesado. A gente tem que pensar, então, em gramas certinhas de cada ingrediente. Exatamente. Na hora de separar os ingredientes, é importante ter uma balança digital para ter maior exatidão no resultado. Então, para a gente obter um pão sem glúten macio, úmido, já é algo assim complicado devido à característica de cada ingrediente. Então eu vou lá, testo, elaboro, testo várias vezes. E daí xícara e colheres dão muita margem de erro. Então por isso que eu sempre prefiro pesar os ingredientes. Gramas mesmo, ali na pontinha, assim, no número mesmo. E então, você comentou que tem muita balança, é com preço acessível, né? Pra quem tá mais longe, dá pra comprar pela internet. Então dá pra comprar balança com graduação de pelo menos 1 grama. E você sabe que eu acho que muitas vezes pra quem tá começando hábitos mais saudáveis e mudando a alimentação pra uma reeducação alimentar, pesar não é neurose, não. Eu acho interessante. Quem ganha... Ontem a gente fez uma pauta linda para ganhar massa muscular, né? Com o Dr. Roberto. E aí ele contou que quando você vai ganhar, você tem que comer um pouco mais e tal. E aí, esse cálculo, como é que você sabe se está comendo mais ali da proteína? Tem que pesar. Tem que pesar. É difícil. Então eu acho que é legal ter a balancinha mesmo. Eu gostei da dica. Útil. Eu gosto, uso para tudo. Vamos lá. Por onde começamos então, Carlinha? Tá, eu vou começar mostrando o pãozinho que eu preparei. Agora, alguns, né? Eu preparei em torno de meio-dia essa massa. E essa massa tá fermentada. Não tá assada ainda, mas tá fermentada. Bonito. Já cresceu. Então, só para comparar o tamanho da forma, ele consegue pegar aqui, ó. Olha que lindão. Então, aqui ele está fermentado e ainda não está assado. Esta forma tem 18 por 10 por 10. Em quanto tempo ele fica desse tamanho? Então, ele ficou em cerca de 1 hora. E aí, uma dica para fermentação, eu coloco uma canequinha de água no micro-ondas, aqueço por 2 minutos, desligo o micro-ondas e deixo o pão lá dentro na umidade morninha da água que eu aqueci. Coloca então, melhor. Um pouquinho de água na xícara. Aquece a água. Aquece a água e isso ele já vai estar lá dentro. Não, só a água. Aquece a água. Tirou a água, colocou a forma. Não precisa tirar a água, pode só desligar o micro-ondas e deixar o pão lá dentro junto com a caneca de água quente. E aí ele fica com uma superfície úmida, desenvolve melhor. Que legal! Gente, essas dicas de chefe são boas demais. Vamos lá, deixa eu passar para vocês então o que a gente vai precisar, porque são ingredientes simples, porém como a gente vai falar bem certinho essas quantidades para ninguém errar. A gente vai usar 100 gramas de farinha de arroz, tá? Que é essa daqui. Pode ser arroz normal ou farinha de arroz integral. Na verdade já tá balanceada. Já tá, porque eu tô usando das duas. Então é 100 gramas de farinha de arroz e 100 gramas de farinha de arroz integral. Isso. Eu posso ir colocando? Pode. Tá. Aí, vamos usar também 50 gramas da fécula de batata. A fécula de batata aí, agora eu me confundo, porque é tudo meio parecido, né? É essa aqui. Essa daqui, já tá na ordem. Então, fécula de batata são 50 gramas. 50 gramas de farinha de grão de bico. Essa já tem a cor diferente, né? Bonita a farinha de grão de bico. Sim, bonita, saborosa, cheirosa. Eu imagino que você saiba muito sobre essa farinha. Ela é uma das mais legais, né? Eu gosto dela. Ela ajuda na liga, na umidade. Ela é menos seca. Tem baixo índice glicêmico. Dá um sabor muito característico de pão mesmo. Ela ajuda a deixar com aroma. Tá. Então não pode faltar 50 gramas de farinha de grão de bico.
Vamos colocando. 25 gramas de polvilho doce. O polvilho doce parece a fécula de batata. Tem que ter tudo etiquetadinho, né, só que a fécula tem uma textura mais solta. Ela dança mais. Ela dança mais. Olhando para os leigos, assim, quando a gente olha, assim, parece tudo igual. Mas, na verdade, quem conhece, então, tem uma textura diferente. A gente vai usar 25 gramas, então, do polvilho doce. 6 gramas de goma xantana. A goma xantana a gente já falou dela, mas eu acho que vale repetir. É muito importante a utilização da goma xantana, porque ela é um espessante e um aglutinante. Então, na falta do glúten, que é o que faz dar elasticidade na massa, então a goma xantana ajuda, de certa forma, a compensar essa ausência, para que a gente não tenha um pão com fatias farelentas. Perfeito. E é saudável? Goma xantana é saudável? Então, ela é processada por bactérias fitopatogênicas, então que causam problemas para a plantinha, não para a gente. Então, assim, o que eu posso dizer é que, de forma geral, ela não é artificial, ela é processada por bactérias, tá? Então, a gente realmente precisa para ter um pão com resultado melhor. Muito bom. Então, 6 gramas de goma xantana. 8 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Então, já vamos pro nosso fermento, que vai crescer. 10 gramas de farinha de linhaça dourada. 10 gramas de farinha de chia, 10 gramas de quinoa em flocos. Tá tudo junto? Tudo juntinho aqui. Tá, então 10 gramas de cada. Ó, vou repetir. 10 gramas de farinha de linhaça dourada, 10 gramas de farinha de chia e 10 gramas de quinoa em flocos. Ok. Aí a próxima, 30 gramas de açúcar demerara. Você gosta de usar sempre o demerara? Eu gosto, menos processado, ele é amarelinho, ainda sobra um pouquinho do resíduo do melaço de cana. E é o mais parecido de sabor, né? Quando a gente troca por um mais saudável. Não tem tanto residual, né? Tá. Exatamente. O mascavo é forte, né? Tem sabor. E tem mais cor também, entendi. Né? Então vamos usar o demerara. 300 ml de água. E aí esses outros ingredientes a gente vai passar daqui a pouquinho. Pode ser? Tem perguntinha, diretor? Então, posso passar o próximo? Ou quer colocar agora? Diga-me. Agora. Deixa eu só botar. Tá fechando. Não, eu adoro. O Marcelo é organizado igual. Pera que nós estamos fechando aqui uma coisa, nós já vamos abrir outra. Vamos colocar. E quando junta escorpião é bom demais. Olha lá, na tela então, perguntinha do público, vamos ver. Um beijo pra Paty, obrigada pela pergunta. Adoro o programa, obrigada, viu? Posso trocar a batata doce pela mandioca ou mandioquinha? Então a gente ainda não colocou a batata doce, a gente vai entender o porquê. Vamos então chegar aqui na nossa... na batata doce, e aí você já me explica se a gente pode trocar ou não. Tá. Vamos usar 300 ml de água. Sim. Tá aqui. Vamos usar então de batata doce 100 gramas de batata doce cozida e amassada. Sim. Então 100 gramas vai dar isso aqui? Isso, aqui tem 100 gramas de batata doce, poderia ser mandioca cozida e amassada sem a fibra central. Tá. Poderia ser batata e poderia ser mandioca